Pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui a nossa primeira live da Tami Play com meu querido irmão, meu amigo. Que saudade, Rodolfo Pamplona, e que alegria da gente se encontrar aqui um pouquinho virtualmente. Tudo em paz, meu irmão? Tudo na paz, meu querido. Para mim é um prazer, é uma honra, é um privilégio poder dialogar com você, que é destinatário da minha profunda admiração pessoal e intelectual. Nós vamos ter uma oportunidade de bater um papo hoje aqui, nesse início das lives do Atami Play. Para mim, já vai ser uma oportunidade de bater um papo, né, conversar, esclarecer dúvidas das pessoas sobre esse tema, que hoje é um tema palpitante, é um tema que está na ordem do dia, que não sai da moda há muito tempo. Né? Então, para mim, vai ser um prazer. Vou deixar você anunciar, não vou dar spoiler, mas é um tema que é objeto das minhas reflexões desde o mestrado no início dos anos 90. Então, é algo que ganhou uma nova configuração, talvez agora com a reforma trabalhista, antes disso, a própria noção do CPC de 2015. Há muitas questões que podem ser suscitadas, e você já colocou aí, né, fixou. Nós vamos falar hoje sobre dano moral, sobre disciplinas jurídicas, danos extrapatrimoniais, na área trabalhista. Então, para mim, é uma satisfação, você sabe da minha... Aqui, o que eu registrei aqui é minha admiração por ti. Então, para mim, vai ser uma oportunidade de eu ter um diálogo aberto aqui, conversando com as pessoas e aproveitando. Para mim também é uma enorme satisfação ser a primeira live do Atami Play. Então, estamos a Atami Play perdendo a virgindade comigo. Vamos aqui. Exatamente. A primeira vez a gente nunca esquece. Estamos aí. Rodolfo, você sabe que é mútuo, né? Você, para mim, é um cara assim que eu digo que foi um dos meus padrinhos. Apesar de sermos contemporâneos de idade, né, você começou antes de mim, você é muito precoce, né? Então, você é um dos meus padrinhos. Eu me lembro quando eu levei meu primeiro livrinho para você lá em Salvador, quando eu comecei a dar aula. Eu lembro. E você me recebeu com esse coração grande que você tem. E eu quero deixar registrado aqui, gente, que eu não vou falar o currículo do Pamplona, porque assim, é notório, é público notório, né? E de todas as qualidades que o Pamplona tem, a que eu mais aprecio é o seu caráter plural. Não só nos valores da vida, mas na sua conduta e na sua atividade. Na atividade acadêmica você é plural, né? Você consegue interpenetrar a arte com direito, você é uma pessoa muito franca, muito honesta, muito aberta. Então, assim, é uma qualidade rara hoje em dia, né? Que as pessoas querem muito fazer uma imagem, fazer um personagem, e você é o cara. Então, assim, é uma admiração profunda que eu tenho por você e uma gratidão ser teu amigo e poder compartilhar um pouquinho da sua privacidade, da sua intimidade é um privilégio. Mas vamos parar de... Um prazer se a gente tiver a felicidade dessa pandemia passar e você poder vir aqui à Bahia. Vai ser um prazer te receber aqui na casa que eu estou morando, e que eu estou isolado aqui nessa pandemia. Então, estou aqui com um espaço aqui. Estou vontade até de ficar mostrando aqui os bastidores. Eu fiz dentro dessa coisa da pluralidade, eu fiz um estúdio no fundo da casa, né? Onde eu posso aqui gravar aula, mas eu posso também, posso estar aqui do lado, eu posso tocar aqui, isolamento acústico, tá cheio de instrumento musical, tem 3 saxofones, clarinete, 3 carrons, tem muito legal. Elétrico, tem um contrabaixo que eu comprei agora. Estou procurando comprar uma bateria e uma mesa de som para a gente poder ensaiar e já gravar música aqui. Vai ser ótimo. Estou brincando dizendo que o meu sonho, se eu conseguir sobreviver a essa pandemia, é virar uma espécie de Vinícius de Moraes. Eu quero ter um espaço, uma casa para receber os amigos e fazer arte. Eu estou numa fase, Pamplona, assim, que eu acho que eu estou querendo ser uma espécie de Nelson Rodrigues com meus artigos. Você está indo está na crista da onda de uma perspectiva. Você tem também a característica de líder associativo, tem a característica de dar a cara a tapa do que você pensa, e isso renova a minha admiração. A gente vai conversar. E é uma coisa que é muito interessante, talvez, porque a gente está vivendo um mundo estranho, que é um mundo de dicotomias, de discurso de ódio. E essa é complicado, né, fazer. E eu digo publicamente, gente, olha, tem muitas coisas que o Calvé defende
que eu concordo integralmente, tem muitas coisas que eu discordo, e a gente continua sendo amigo, a gente fazendo, e há muitos aspectos, e na verdade, essa é uma questão também que é muito interessante lapidar, né? Por quê? Porque muitas das questões que as pessoas às vezes levam na ponta de faca, na verdade são perfumarias, porque há aspectos, é simplesmente como ou quem ou quando fala, que aí a pessoa se muda um pequeno contexto, a pessoa acaba concordando, então é estranho isso, né? É estranho. Mas... E aí as pessoas estão surdas, né? Não conseguem... na verdade, a expressão é muito boa, sabe? O que a gente vê é que as pessoas não sabem mais dialogar. As pessoas fazem conjuntos de monólogos. Ou é um diálogo de surdos, mas sem libras. Ou seja, ninguém... Tá todo mundo falando e não quer ouvir. Então, isso é difícil. É verdade. Eu acho que... É claro que isso pode ser um chavão, mas, na verdade, também tem uma verdade. A gente pode se inspirar no nosso próprio corpo, porque a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então, talvez a gente poder ouvir mais do que falar é algo que ajuda muitas vezes a compreender o sistema. E eu não tenho o menor problema de conversar sobre qualquer coisa e de ouvir qualquer coisa, né, para que a gente possa aprender e aperfeiçoar o nosso pensamento. E eu estou à sua disposição para você. Você controla, você é o Cicerone, você é o host. Então, você diz, pergunta, a gente debate, você... Vamos lá. Então, qual é a ideia aqui, gente, do nosso bate-papo hoje? É a gente fazer um debate, não uma conversa, na verdade, retirar os conhecimentos do Pamplona de um tema que ainda causa muita controvérsia, a gente ainda tem muitos pontos para resolver e que na área trabalhista, né, ela ganhou assim, um novo tom de discussões após a reforma, né? Então, o foco principal é a gente tentar debater ali aqueles pontos da reforma trabalhista que são os pontos mais difíceis da gente interpretar no que diz respeito aos danos imateriais. Tá? E aí eu não sei, Pamplona, você como é um dos grandes especialistas nessa matéria, como você disse, desde o início você se dedica ao estudo disso, né? As suas obras são referência e também as suas obras em direito civil, né? Não sei se você quer conceituar para o pessoal. Eu acho que é uma boa. Eu acho que a gente conceituando e a gente fazer vai rapidamente 2 tópicos que eu acho que são introdutórios e poderiam, e talvez eles vão se correr de forma paralela e se encontrar justamente no código epistemológico. Uma é a própria noção da reparação dos danos morais de ponto de vista abstrato, e chegando à Constituição de 88. E outra é a questão do dano moral na relação de emprego. Acho que a gente pode fazer uma introdução rápida sobre essa questão e depois já ir diretamente para o tema. Sobre o primeiro tema, a gente precisa compreender, né, que falar sobre reparabilidade de danos morais é falar, na verdade, de um tema que ganha uma grande visibilidade no final do século XX. Por quê? Porque, na verdade, nós temos, historicamente, no sistema brasileiro, uma resistência histórica à reparabilidade dos danos morais. Eu me lembro quando eu comecei a pesquisar sobre isso, achei um texto de 1940, lá da faculdade de Portugal, da Zulmira Pires de Lima, sobre uma síntese das principais argumentações contra a reparabilidade dos danos morais. E isso, na verdade, é interessantíssimo, porque é uma lição da primeira metade do século XX, mas que muita gente hoje, em 2021, século XXI, ainda não aprendeu. E na verdade, é algo que acaba trazendo uma questão muito complexa. Por quê? Porque as pessoas querem, muitas vezes, definir danos morais numa perspectiva somente subjetiva e individualística. E isso, na verdade, é uma grande falha conceitual. Por quê? Porque a pessoa acaba querendo definir dano moral como dor, tristeza, transtorno indevido. E isso, na verdade, é uma visão limitada. Por quê? Porque a dor, a tristeza pode derivar do dano moral. Na verdade, e não necessariamente como um consectário
imediato, concreto, imprescindível. Não. É preciso entender que definir dano moral como dor, como tristeza, é uma visão limitada. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente, e quem como a gente é testemunha da história, da construção da reparação de danos morais, gera muitas vezes aquela situação da pantomima da mesa de audiência, do cara que estava alegre, contente, não sei o quê, mas quando ia depor perante o juiz, já chegava chorando, triste, como se tivesse que fazer uma interpretação de um papel para convencer a sensibilidade do magistrado, não que o magistrado tem que ser insensível, não, mas tentando provocar a emoção em vez da razão. E isso é algo que acaba sendo uma distorção. E aí eu quero construir isso numa perspectiva mais técnica, porque a maior parte das pessoas acabam, no passado, no Brasil, inclusive, muitas vezes definiam dano moral por exclusão. Dano moral é aquilo que não é patrimonializado. Dano moral é aquilo que não é material. Poxa, você não define, né? Então, é preciso compreender com um pouco mais de responsabilidade esse tema. Por quê? Claro que a gente não vai estar aqui para dar aula de Teoria Geral da Responsabilidade Civil, que muito me agradaria, mas, quem sabe, num dos cursos da TAMI, né? Mas é preciso compreender que a questão da reparabilidade dos danos morais é, na verdade, um marco no direito brasileiro a partir da Constituição de 88, com o artigo 5º, incisos 5 e 10. Por quê? Porque, de fato, nós vamos ver algumas decisões do Supremo Tribunal Federal admitindo reparação por danos morais antes da Constituição de 88, mas era, na verdade, um sofisma, é uma visão equivocada. O Supremo não garantia essa reparação, porque ele dizia que era possível reparar danos morais quando gerasse uma repercussão patrimonial. A noção do abalo de crédito é talvez o elemento mais evidente para verificar isso. Então, na verdade, o Supremo não reparava dano moral. Ele reparava o dano patrimonial indireto. Ou seja, em função do bem jurídico violado, uma ofensa à honra, que geraria, teoricamente, um dano moral, mas gerou um abalo de crédito, uma redução de clientela, pronto, aí repararia. Não, ele estava reparando dano patrimonial indireto. E isso tanto é verdade que o STJ precisou criar uma expressão que é muito infeliz. Que é falar de que o dano moral puro só foi reparável após a Constituição de 88. Por que a expressão é infeliz? Porque não tem dano moral puro e impuro. Na verdade, é dano moral em essência mesmo, ou dano moral direto. E isso, na verdade, é um problema conceitual. Porque quando a gente, e eu costumo dizer, muito dentro da minha obra com o Pablo, né, que o Código Civil de 2002 nos prestou um grande serviço nisso, não somente para reconhecer a baliza constitucional da reparabilidade dos morais e aí trazer menção ao dano moral no próprio Código, mas, em especial, o trazer uma disciplina jurídica dos direitos da personalidade. Esse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Por que eu estou dizendo isso? Para encerrar o primeiro tópico e dizer, meu amigo, dano moral nada mais é do que uma violação a um direito da personalidade. Uma violação a um direito de conteúdo imaterial da pessoa. E com isso, nós perdemos, ou possamos superar essas visões equivocadas de compreensões subjetivistas. Ou seja, porque facilita muito quando você tem uma delimitação conceitual, porque, inclusive, para discutir, por exemplo, lá na frente, dano in re ipsa. O que é dano in re ipsa? É dano na própria coisa. Ou seja, é preciso verificar se aquela alegação é uma alegação que, por si só, já caracteriza uma violação de um direito da personalidade. Para usar a jurisprudência do TST, para facilitar os nossos ouvintes, é só perceber. TST considera dano in re ipsa uma justa causa por improbidade, que não foi provada. Então, você está suscitando que o indivíduo praticou um ato. Mas uma justa causa por desídia, que tem um elemento subjetivo de valoração do magistrado, se ela for derrubada, por si só, não gera uma reparação por danos morais. Então, é preciso compreender porque não é que o indivíduo não praticou o ato, mas talvez o juiz
nesse ponto, entendeu que foi muito rigoroso, houve uma determinada situação. Então, é preciso compreender o mundo dos fatos. E quando a gente entende que dano moral é uma violação a um direito de conteúdo extrapatrimonial da pessoa, quais são os direitos extrapatrimoniais da pessoa? Os direitos da personalidade. E aí facilita a compreensão. Esse é o primeiro tópico. Entender que nós já tínhamos uma quantidade enorme de argumentos, e só para lembrar da Zumira Pires de Lima, na ideia de dar um excessivo poder ao magistrado, a subjetividade das alegações, a própria noção das previsões legais específicas, várias coisas que estão tudo superado, mas as pessoas, compreendendo o conceito, já vão dar um passo a partir da premissa constitucional de reparabilidade. Só que, quando eu comecei, já vou para o segundo tópico, quando eu comecei a escrever sobre dano moral na relação de emprego, para aqueles que eventualmente estão me conhecendo mais recentemente, a minha dissertação de mestrado, já no distante ano de 97, foi sobre dano moral na relação de emprego. Era um livro, fiz 3 edições lá na LPR, quem sabe faço uma quarta algum dia, eu acabei escrevendo muito mais sobre direito civil do que nessa atuação, mas quando eu defendi a possibilidade que danos morais na relação de emprego em 97, eu ouvi de colegas meus, alguns deles hoje desembargadores no meu tribunal, dizendo, olha, Pamplona está procurando sarna para se coçar, isso nunca vai pegar, isso é uma maluquice, né? E é engraçado, é irônico, em 2004, né, a emenda 45, isso virou norma constitucional. Ou seja, na verdade, já era possível pensar isso como competência da Justiça do Trabalho muito antes da emenda 45. O marco é por causa do conflito de competência 7204 na decisão do Supremo. Mas o fato é que eu não estava querendo inventar sarna para me coçar. Eu estava tentando buscar uma forma de reparação integral, que era uma previsão constitucional também para o cidadão trabalhador e empregador. É preciso entender que, quando nós estamos falando de tutela dos direitos da personalidade, nós não estamos falando só do empregado. É do empregado e do empregador. Ou seja, é uma relação que é bilateral. É claro que, em função da própria noção de vulnerabilidade, discussões sobre abuso de poder econômico, discussões em outros elementos, nós vemos muito mais ocorrência no campo dos empregados do que empregador. Mas a miserabilidade ou a vulnerabilidade não é excludente de responsabilidade. Então, é possível, sim, condenar empregados. Eu estou dizendo aqui porque nosso amigo Rafael Lara Martins, né, advogado no processo de Goiás, foi divulgado, inclusive, ontem para hoje, numa situação de uma condenação de danos morais de um empregado em função de uma live em que ele já ouviu mais 11 mil pessoas, né, e falando mal da empresa e trazendo elementos de situação. Então, é possível acontecer e isso vai acontecer. É preciso entender bem esse tema. Só que quando nós falamos sobre isso em 97, depois virou norma constitucional, era algo que era tido como muito inovador, muito estranho, mas virou norma constitucional. E quando nós tornamos juízes, talvez, né, a nossa pauta era uma. E hoje é uma pauta completamente diferente. Eu não me lembro, pós-2004, de alguma pauta que eu tenha feito que não tenha um pedido de reparação por dano moral, pelo menos. É verdade. Não é a pauta toda. Então, o que é que acontece? Nós migramos de um passado de irreparabilidade de danos morais para a transformação da reparação de danos morais no combo do McDonald's. O cara tem uma violação contratual, quer pedir dano moral também. O cara tem uma violação de dever de conduta, quer pedir dano moral também. E aí é preciso compreender para que nós não vulgarizemos a ideia de reparação do dano moral, que é extremamente importante na tutela de direitos fundamentais da pessoa física ou jurídica, da pessoa trabalhadora, da pessoa empregadora, do cidadão em geral. E essa ideia de reparabilidade de danos morais é algo que se consolidou no Brasil, partindo da premissa do texto constitucional e das manifestações do Supremo, a partir da emenda 45, notadamente lá do conflito de competência 7204, em que se manifestou a nossa competência, né, para a reparação de danos morais, seja na relação com o trabalho como um todo, seja do acidente de trabalho, né, e a partir desse marco temporal. Bem, Inês é morta, já é
a premissa hoje do direito positivo. Só que esse tema ganhou processualmente mais uma visibilidade a partir do CPC de 2015, que fala expressamente que o pedido tem que ser líquido, né? E, notadamente, a partir da Lei 13.467, a reforma trabalhista, que trouxe toda uma disciplina jurídica dos danos extrapatrimoniais, que é uma expressão genérica para falar sobre danos morais. Aí eu já levantei a bola, agora você pergunta. Deixa eu aproveitar então, já dessa sua primeira fala da introdução, uma pergunta que é muito comum entre os alunos, né? A reforma trabalhista, ela quis fazer uma espécie de rol de direitos que são capazes de levar à compensação por dano moral. Você acha que esse rol é taxativo ou é possível a gente ter outros direitos que não estão ali expressamente arrolados? Essa é uma questão muito de hermenêutica em que a gente precisa abrir os olhos. Olha, a gente sabe que a reforma trabalhista teve um conteúdo ideológico de restrição de direitos trabalhistas em geral. E, na verdade, houve, digamos assim, um momento em que, olha, tudo que se estava insatisfeito, notadamente com a jurisprudência do TST, colocou-se de vez principalmente no campo do direito material. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tese de limitação dos danos extrapatrimoniais àqueles que estão elencados, seja para empregado, seja para empregador, lá no 223, ABCD, né? 223 alfabeto, né? É uma tese de uma interpretação literal que não nos parece a melhor, embora eu não tenha a menor sobre a pálida de dúvida que a intenção foi essa. Agora, o problema é que nós temos um marco constitucional. Me permita fazer também uma remissão aí ao meu lado civilista, né? Que é o que a gente chama de cláusula geral de personalidade, que é a experiência italiana. Na Itália, os direitos da personalidade são elencados de forma taxativa. E aí, o que é que aconteceu? Precisou se construir na doutrina italiana a figura da cláusula geral de personalidade para sair dessa concepção numerus clausus de direitos da personalidade. Nessa perspectiva, imaginar que, embora aqueles sejam bastante abrangentes, né? É preciso dizer isso. Imaginar que esta é a única forma de tutela dos direitos da personalidade do trabalhador é uma visão que é equivocada diante do artigo 1º e 3º da Constituição. Porque a nossa cláusula geral da personalidade é o princípio da dignidade da pessoa humana. E é preciso entender que, às vezes, nesse mundo de Fla-Flus, de Bavis, de Atletiba, de São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, sei lá, dessas coisas meio torcidas, mortadelas e coxinhas, o que é que acontece? As pessoas dizem, não, é para limitar. Mas perceba que essa é um tiro no pé. Porque isso seria tanto para empregado quanto para empregador. Então é preciso compreender que há muito mais interesses juridicamente tutelados do que simplesmente aqueles nomeados. Eu preciso fazer um resgate histórico. Porque num determinado momento, Calvê, também se quis limitar a reparação de danos morais àqueles 4 direitos da personalidade previstos no inciso 5 do artigo 5º da Constituição, né? E, na verdade, a compreensão, a praxis demonstrou que não se pode limitar a isso. Eu não tenho dúvida que a intenção era limitar. Mas nós temos uma premissa constitucional que aí fica muito difícil limitar a essa interpretação. Pelo menos na minha muito modesta e limitada visão. Eu concordo. Eu acho que a gente pode dizer que é um entendimento amplamente majoritário, né? Sim. Assim, é uma coisa que não precisa ter muito susto na Justiça do Trabalho. Porque... Não precisa. Mas também tem um outro elemento, tá? Eu estou falando demais, eu queria ouvir mais, né? Mas eu estou aqui, tagarela aqui, eu acho que eu tomei a pílula do Dr. Caramujo, comecei a falar. E aí o que é que acontece? É preciso entender que esse é entendimento majoritário, não tenho dúvida.
mas talvez por uma outra circunstância também. Nós estamos trazendo uma fundamentação para mostrar por que talvez esse deva ser o entendimento mais acertado, mas é porque nós temos, e esse é esse estranho fenômeno brasileiro, das leis que não pegam. Porque há várias questões nessa disciplina jurídica dos danos extrapatrimoniais que aquilo é direito positivo, mas tem sido solenemente ignorado por nossos colegas. É aquela circunstância. O advogado finge que não existe, o juiz finge que não existe, o MP também finge que não existe, e aí tudo como dentro do quartel de Abrantes. Não me parece a melhor circunstância, mesmo eu tendo a maior resistência a muitos dos aspectos da disciplina dos danos extrapatrimoniais na CLT com a reforma trabalhista. Eu não sou alguém que acha que deve ser ignorado solenemente, embora muitas daquelas questões beiram a inconstitucionalidade. A gente vai suscitar várias. Então, vamos já levantar a bola então dessa inconstitucionalidade. Estou aqui vôlei, você levantou o copo. Que eu acho que o tema mais periclitante do momento é esse, né? É a tal da tarifação. Né, do dano moral. Eu gosto muito de usar uma outra expressão. Por quê? Porque eu chamo de parametrização. Por quê? Porque a expressão tarifação que se usa na prática o tempo todo, né, é uma expressão que remonta àquela tabela mórbida do antigo INPS, antes do INSS, perder um dedo tanto, perder uma mão tanto, que era do segurança de trabalho. Você tabelava, né? É uma tarifação. É uma busca de parâmetros. Sim. E aí eu vou falar umas coisas aqui que as pessoas vão dizer, Pamplona virou, sei lá, pirou, surtou. Não. Já começa a falar? Posso falar? Pode, claro. Eu vou dizer, eu não tenho, Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, este que vos fala, eu não tenho resistência ideológica, jurídica a parametrizações. Eu não. Até porque alguém tem que chegar a esse valor, né? Exatamente. É preciso dizer, não, isso viola a liberdade dos. Não é liberdade do juiz, atuamos como agentes estatais para tentar pacificar conflitos e tentar, se não dá para pacificar, pelo menos pensar nas reparações correspondentes. Buscar parâmetros em textos legais é algo que não me violenta. Legal. Falo isso, e eu tenho de assumir que eu sou talvez uma voz minoritária no campo dos civilistas. Né? Por quê? Porque nós tínhamos um projeto de lei para a parametrização, um projeto de lei muito interessante, relatado pelo antigo senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, que fazia parâmetros para reparação de danos patrimoniais em geral, com margens suficientes para condenações milionárias, mas que tinha o óbvio, o ônus da argumentação, o ônus da fundamentação. Seu magistrado, o senhor pode fixar de tanto a tanto, mas o senhor pode majorar em 2, 3, 5, 10 vezes, desde que o senhor fundamente por isso. O senhor diga. Por quê? Porque o que acontece? Hoje, a fixação de reparação por danos morais, vou usar a expressão baiana, não sei se aí no Rio a gente usa essa expressão. Na Bahia diz, é um chute. É um chute. Um chute. O pessoal copiava uma referência à antiga lei de imprensa, a lei brasileira de telecomunicações, né? E dizia lá, com base na repercussão social do dano, na capacidade econômica do ofensor e da vítima, não sei o quê, fixo em 1.000, fixo em 5.000, fixo em 10.000. O chute era o mesmo. Ou seja, não havia fundamentação. Havia Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e cola. Porque o indivíduo nessa linha fazia uma pantomima de fundamentação. Por quê? Uma fundamentação que serve para mais de uma decisão não é fundamentação. Né? É modelo preta-porter. Né? Então, pronto, eu boto aqui. Não, então o indivíduo copiava e no final, espacinho em branco, fixava em 500, em 1.000, 5.000, 10.000. Isso não é fundamentação. Isso é chute.
Então, o que é que acontece? O magistrado precisa ter o ônus de buscar uma fundamentação com parâmetros que possam ser objeto de verificação se foi razoável ou não, se aquele aspecto que o magistrado considerou muito grave, o tribunal possa verificar se acha tão grave mesmo, que no controle que as pessoas têm da visibilidade das nossas decisões, verificar se aquilo é razoável ou não. Hoje a gente tem a cultura do cancelamento, tem a cultura da visualização. Então, as nossas sentenças, as pessoas vêm e aí querem comentar. Não estudou, mas quer comentar. Então, perceba, isso, com uma base que você tem uma fundamentação, eu não tenho o menor problema. O problema que eu tenho é com os parâmetros que foram escolhidos. Sim. Isso, a gente teve uma tentativa frustrada de amenização lá com a MP 808, né? Porque a ideia de parametrização com base no salário contratual, quando nós temos lesões em massa decorrente da mesma circunstância, do mesma conduta, mas com potenciais lesionados distintos, é algo que soa estranho. Fica uma postura, eu não digo que ela é inconstitucional, mas ela beira a constitucionalidade, ela cheira a inconstitucionalidade. Entende? E isso é complicado. A própria, digamos assim, supressão da noção da morte, porque o Código Civil traz parâmetros, não é tarifações, parâmetros para a reparação de danos no caso de homicídio. Né? E o homicídio quer dizer morte, pô. Então, a circunstância ali é verificar e você excluir isso. A NP 808, dano morte é diferente, porque a gente pode pensar em pensão vitalícia, pode verificar determinadas circunstâncias que já tinham parâmetros codificados. Então, esses parâmetros acabaram gerando uma resistência tão grande. E aí eu vou, digamos assim, dar um lapidar nessa meu posicionamento. Eu registro. Ponto A. Não tenho problema com parametrização estabelecidas em lei, porque isso garante o mínimo de impessoalidade, garante, diminui o subjetivismo no magistrado, faz com que haja um controle judicial de fundamentação. Eu não tenho problema. Letra B, eu tenho profunda resistência a esses parâmetros estabelecidos, por causa de várias outras circunstâncias, mas entre elas, as que eu mencionei, e juntou A com B, aí nós estamos vivendo essa situação do indivíduo que ignora solenemente. O pedido não é fundamentado no 223 lá, nas linhas. Aí o juiz também, a resistência também não suscita, né? E o juiz fica à vontade, a cavaleiro, para fixou da mesma forma, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Acho que perdeu-se uma oportunidade de ouro para fazer. E qual é o problema também, querido Calveiro? Aí eu vou dar uma de mãe de Ná. Entrei no exercício do dom da profecia. Porque tem o outro lado da moeda. Se esses parâmetros fixados na CLT, desculpe falar a verdade, mas eu não minto, eu não blefo, não perco tempo, não. Né? Se esses parâmetros pegassem, eu daria 6 meses para isso migrar para o Código de Defesa do Consumidor, migrar para o Código Civil. Seria, digamos assim, algo que o direito do trabalho, o processo de trabalho sempre teve. A gente sempre foi laboratório. Né? A Lei 9.099 é a CLT com mal copiada. Né? Então, a gente tem... eu sou de um tempo, eu e você, somos de um tempo que na graduação nós ouvíamos os nossos professores de penal ou de processo penal chamar o seu trabalho de mercado, peça... balcão de negócios. Porque lá tudo é conciliação e, de repente, a transação penal veio. Né? Ouvíamos os processualistas civis reclamando, para quem entrou na faculdade no final dos anos 80, anos 90, falar que era um absurdo a Justiça do Trabalho mandar notificação pelo correio, porque citação tinha que ser pessoal, e de repente eles nos golpearam. Então, nós sempre fomos um laboratório. Né? O que aconteceu é que
A partir de 94, a reforma 94, 99, 2006 e o próprio CPC, ficou na moda, né? Porque se deu mais visibilidade ao processo civil, aos estudos do processo civil, aí a gente passou um efeito inverso, de copiar o CPC, quando era o CPC que nos copiava. Né? Mas acho também que, aproveitando aí o gancho, tem uma questão também que é a dificuldade de mudar qualquer coisa na área trabalhista, né? Você vai mexer em qualquer coisa, já começa aquela polarização que você falou, aquela coisa, né, de ideologia, e a gente acaba não conseguindo evoluir muito nos debates, né? É difícil. É difícil. Eu digo assim, talvez, e aí, como diria aquele gatinho Garfield, é difícil ser modesto quando você é o melhor. Como nós, no seu trabalho, somos os melhorzinhos, somos os que atuam mesmo, efetivamente, somos os mais eficientes, o que dão uma resposta jurisdicional mais célere. Aí, esses debates se tornam ainda mais acalorados. Mas eu diria, Calvê, que a gente tem a mesma idade, então, mas me tratando como eu, mestre Jedi, e você um Padawan, eu diria, meu nobre gafanhoto, lembra do Kung Fu? Né? Eu diria que esse, na verdade, é um fenômeno que é muito comum na humanidade e é muito mais visível no campo do direito. Eu costumo dizer que no campo do direito nós temos dois fenômenos que são dois lados da mesma moeda. É a nostalgia da legislação revogada e a saudade da doutrina superada. Né? Muda a legislação, muda a Constituição e o indivíduo quer continuar aplicando do mesmo jeito porque ele aprendeu daquele jeito e se ele aprendeu daquele jeito, aquele é o certo. Aí é difícil, aí só o efeito terapêutico da morte traz solução, né? ou a expulsória, não sei. O medo do novo, né? O medo do novo, tá acostumado. O medo do novo né? Não querer sair da zona de conforto. É muito difícil. E a gente está, na verdade, num período que é um período dramático, é um período terrível, né? Mas a gente precisa compreender que a nossa capacidade de adaptação se mostrou nisso. Talvez há 2 anos você não fazia live. Exatamente. Há 2 anos eu não fazia. Eu, nessa pandemia, fiz mais de 400. É verdade. Nós nos adaptamos a essas novas formas de comunicação. Nós nos adaptamos ao teletrabalho. E perceba, nós estamos, muitas vezes, quando veio lá na reforma trabalhista, o 62, o terceiro lá do teletrabalho, né? Muita gente fez uma grita, mas de repente, é a realidade. É preciso é impressionante. Sem preconceito, que há ônus e bônus, que há virtudes e defeitos. E o aperfeiçoamento do sistema deve ser o nosso dever. Deixa eu te perguntar, Pampona, sobre a parametrização. Assim, o grande problema, para deixar bem claro, é atrelar ao valor de salário, né? Agora, aquelas circunstâncias todas que o juiz deve levar em consideração, que estão lá hoje positivadas, você concorda com aqueles parâmetros? Olha, a maior parte deles é algo que a gente leva em consideração. Já tem faz, uns 2 né? ou 3, se eu puxar aqui o qual, porque tem uns 2 ou 3 que a gente tem alguma dificuldade, né, na prática. Mas a maior parte é algo que faz, digamos assim, faz parte da própria construção de reparação. Vamos lá aqui, é o 223G, puxei ele aqui. É o juízo, ao apreciar o pedido, o juiz considerar, a natureza do bem jurídico tutelado, óbvio, é claro, a gente está verificando nessa circunstância o dado. Aí começa o lado que, às vezes, é visão doutrinária, às vezes é demagogia. Letra B, o segundo. Intensidade do sofrimento ou da humilhação. Aí perceba, nem todo situação de reparação de dano moral gera necessariamente sofrimento. E a gente não mede sofrimento. É preciso perceber que há determinadas circunstâncias que o indivíduo pode ter características. Então, isso já joga com uma subjetividade que às vezes pode ser interessante, mas na maior parte não é. Inciso terceiro. Deixa eu dar um exemplo rápido disso, Pampona, real da minha vida. Uma vez eu estava de carnaval lá, curtindo, abri o jornal, época do jornal lido ainda,
E essa é uma manchete assim: juiz do trabalho bloqueia todos os bens da Faber-Castell no Brasil. Eu falei, nossa senhora, quem foi o maluco que fez isso? Aí eu fui ler, o juiz Otávio Calvé bloqueia. Eu falei, ué, eu? E aí eu fiquei nervoso, né? Falei, caramba, será que passou alguma coisa tal? Aí passou o carnaval, fui lá na vara no primeiro dia, e eu não tinha feito nada, só expedi mandado de citação, penhora e avaliação, lá uma dívida lá normal, 50 mil reais, uma coisa assim. Não sei se foi má fé, porque foi no meio do carnaval e as ações na bolsa chegaram a cair. Eu não sei se isso foi má fé ou não. Enfim. E aí eu pensei, caramba, meu nome, minha imagem, né? Como é que fica, né? Minha honra como magistrado e tal. Aí eu pensei, bom, vou entrar com ação. Aí um colega advogado, pô, tranquilo, não sei o que, você vai ganhar fácil. Aí eu parei e pensar assim, mas espera aí, eu me senti realmente agredido? Assim, na minha comunidade isso ficou ruim para mim. Pamplona, eu recebi tanto telefonema e mensagem me elogiando. Esse que é o juiz. Aí eu falei, bom, o meu carnaval ficou incomodado, mas assim, tirando a brincadeira, não teve, assim, na minha imagem, na minha comunidade e tal, não sei o que, não teve problema. É complicado, porque a gente tem a ideia de uma imputação falsa de uma determinada conduta, por mim, pode caracterizar um dano moral, independentemente de você ter sofrido ou não. De eu ter sofrido ou não, exatamente. Por isso que essa questão subjetiva, como você bem falou... Verdade. Né, é algo que a gente tem que compreender, porque é complicado. Tem pessoas que se recuperam muito mais rápido. Assim, tem gente que é casca grossa, né? Casca grossa, pescoço duro, né? Lutador de boxe, alguma coisa assim. Então, a gente vai imaginando nesse ponto. Né? Inciso terceiro, possibilidade de superação física ou psicológica. Essa é uma questão que a gente pode imaginar no campo dos acidentes, uma determinada hipótese, mas perceba, a expressão superação é algo que tem por si só um juízo de valor que pode ser complexo. Né? Porque superou, ou nós estamos verificando uma reabilitação ou uma situação... É complicado. Porque traumas psicológicos, né? De repente uma perícia médica para ver. Exato, para verificar. A profundidade desse trauma. Aspectos físicos, psicológicos aferíveis, né? Objetivamente, a situação fica mais fácil. Vamos lá. Inciso 4. Reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, sem problema. Isso parece razoável. Extensão e a duração dos efeitos da ofensa, também. Vamos lá. As condições em que ocorreu a ofensa e o prejuízo moral, circunstâncias, aquela ideia. Ele é recacencista, né? Eu sou o homem é o homem e as circunstâncias, né? Tranquilo. O grau de dolo ou culpa já é um elemento também que é subjetivo, mas que está na teoria geral da responsabilidade civil, então é algo que faz parte. Faz sentido. Pegando o Código Civil 944, o 945, você tem elementos para isso. A ocorrência de retratação espontânea é algo que é interessante, você sabe? Sabe por quê? Outro dia, eu conversando com um colega meu, um jovem, um pouco mais jovem que a gente, mas professor muito bom de Alagoas, o Marcos Errá, e a gente pesquisando sobre responsabilidade civil, a gente estava pesquisando os efeitos do pedido de desculpas em matéria de reparação civil. Por quê? Porque todo mundo fala de boa-fé, da ideia de solução, mas a gente começou a procurar jurisprudência sobre pedido de desculpa. Todo pedido de desculpa era utilizado como confissão da conduta. Entendi. Então a gente fala que, do ponto de vista ético, é importante verificar, mas confissão na prática espontânea tem sido muitas vezes utilizada nessa. Uma coisa é fazer a confissão dentro de uma transação extrajudicial que dê quitação. Aí, tudo bem, mas é algo que muitas vezes a gente tem que pensar como operador do direito. Às vezes, isso gera uma situação. Agora, outro que é interessante, e aí é, digamos, um aprendizado das relações de consumo. O esforço efetivo para minimizar a ofensa. A gente, no período anterior à pandemia, a gente circulava o país, dando aula em tudo quanto era canto. A gente vivia viajando. E aí, muitas vezes, a gente tinha overbook, atraso, perda de conexão, situações, e aí
a gente foi vendo, a gente já tem mais tempo do que a gente pode conversar, visto os nossos cabelos brancos e minha barbinha branca, né? Imagina aqui, ó, do lado aqui, meu. É dizer o quê? Que houve uma mudança nas companhias aéreas muito em função de determinadas ações, ou seja, é claro que é regulamentação, obviamente, também é da ANAC, mas há aspectos que precisam ser levados disso. Um que eu fico agoniadíssimo, meu amigo Paulinho, foi um dos que eu fiquei mais agoniado, é o inciso 10. Ao apreciar o pedido do juiz considerar 10, o perdão tácito ou expresso. Aí eu parei para pensar, perdão tácito ou expresso. Vem cá, se ele perdoou, como é que ele está processando? Pois é. Por quê? Porque perdão, seja expresso, seja tácito, nós iríamos ter uma circunstância de dizer, olha, não tem que pensar em reparação. Exatamente. Então não é parâmetro para outra coisa, né? É parâmetro para indeferimento. E a lei falando o seguinte, olha, não perdoe ninguém. Para não perder o seu direito. Exatamente. É meio estranho, né? temos até uma interpenetração aí religiosa com a coisa, é verdade, né? Que a gente aprende na nossa cultura o contrário, né? Né? De culpa e graça, né? Exatamente. Esse ponto, né? E vamos lá. A situação social e econômica das partes envolvidas é algo que temos os pontos, pensando em ônus e bônus, temos um aspecto ruim na base de cálculo no salário contratual, mas pode-se levar em consideração na circunstância, notadamente aí, eu tenho que ampliar, porque a priori é uma discussão, de danos extrapatrimoniais, do que eu posso dizer, meta-individuais, ou extra-individuais, ou transindividuais. Né? Então, se você pensa num dano moral difuso, que é previsão específica da legislação civil pública, né? E aí eu vou pensar, isso aqui se aplica para a ação civil pública trabalhista, a gente trabalha, por que não? Aí vai dizer, claro, se não aplica para os outros, não vai aplicar para esse, mas se aplicar, né, levar determinadas circunstâncias pode ser importante. Por quê? Porque aí sim, na tutela dos direitos transindividuais, o caráter punitivo da reparação de danos extrapatrimoniais é muito mais evidente. Né? E o grau de publicidade da ofensa também parece um parâmetro razoável. Beleza. Deixa eu te perguntar, já que você falou em danos difusos, né? É um assunto também que as pessoas costumam ter assim, muita dúvida e que tem suscitado muita mídia, né? Sim. Que são os pedidos milionários de dano moral coletivo. Explica aí, pessoal, o que seria exatamente o dano moral coletivo, como é que você vê essa questão, que eu já vi gente defendendo que não existe, na verdade, que seria uma criação. Na verdade, o que é que acontece? A Lei da Ação Civil Pública expressamente menciona essa tutela de danos extrapatrimoniais difusos, na compreensão mais ampla. A gente precisa perceber que, quando falamos de danos transindividuais, nós vamos ter 3 tipos, né? Difusos, coletivos e individuais homogêneos. Né? Difusos, nós estamos pensando nessa circunstância que não há como delimitar o sujeito, porque o dano é toda a coletividade. Ou seja, na verdade, a sociedade como um todo, o patrimônio histórico, não temos aí, por isso, uma remissão, notadamente, ao campo da atuação do Ministério Público. Já os danos coletivos dizem respeito, e desculpe a tautologia, né, quando nós estamos pensando na atuação de coletividades que podem ser determinadas. Ou seja, os trabalhadores de uma determinada categoria profissional, ou as empresas de determinada categoria econômica, ali atuando pelo sindicato. Então, sair do campo da trabalhista, a Associação dos Pescadores. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui, você conhece Salvador, conhece o nosso litoral norte. Então, se uma fábrica daquelas explode ali no caminho de Interlagos, aqui antes da Praia do Forte, nós vamos ter um dano difuso à natureza, né? Nós vamos ter um dano coletivo às associações dos pescadores, associação dos moradores, e um dano individual homogêneo a todo mundo que, sei lá, comeu peixe estragado de um envenenamento que teve lá, ainda que
só esteja passando ali naquele dia, ou foi um peixe que foi pescado lá e só foi ser servido em Salvador. Ou seja, aí a gente vai ter uma individualização. Então, na verdade, a ideia específica desses danos, quando nós migramos para o campo da tutela dos direitos extrapatrimoniais, o que é a dificuldade conceitual? A dificuldade conceitual é nas circunstâncias que você não tem um direito da personalidade. O que você tem é um conjunto de atributos aplicáveis à sociedade, a coletividades ou agrupamentos de pessoas que não têm conteúdo pecuniário. E por isso as pessoas, às vezes, gostam muito mais de usar a expressão que foi utilizada pela reforma trabalhista extrapatrimonial do que moral. Porque é complicado pensar em dano moral da sociedade. É um dano extrapatrimonial, do ponto de vista etimológico somente. Certo. Uma pergunta aqui interessante, ó, da Marina. Uma norma interna da empresa pode caracterizar um dano coletivo se for discriminatória? Essa é uma circunstância interessante. Quando você tem uma norma interna, você tem um potencial que pode ser aplicado, né? Eu penso, uma coletividade que pode ser aplicada. Então, nessa circunstância, a resposta é positiva. Ela, estou dizendo que ela pode gerar algum tipo de violação. Então, vamos estabelecer uma determinada norma que diga que todos os trabalhadores brancos vão ter que ser despedidos. Ou todos os trabalhadores, para pensar nesse campo assim, os negros vão ter que ser despedidos. Ou todos aqueles que todos que atingirem 50 anos vão ser dispensados. Exato. Ou seja, nesse ponto, nós vamos ter danos patrimoniais com a perda do posto de trabalho, mas pode ser caracterizado um dano moral coletivo. Gostei também. É que você está vendo as perguntas pessoal, não estou vendo não. Para mim está travado. Eu estou vendo. Eu confesso que eu tenho uma enorme dificuldade de ficar vendo as pergunas e conversar e prestar atenção ao mesmo tempo. No meu não está andando mais, mas eu quero dizer, pessoal, que eu estou à disposição, pode mandar mensagem no direct do Instagram também e vou estar em outros projetos aí com o Calvi e Natan. Com certeza. Em breve a gente vai fazer algumas boas notícias aí pro pessoal, né, Pampão? Daqui a pouco. E vai ser good news, não fake news. Vamos lá. Só falar também que vai ficar gravado, tá, gente? Aqui no canal da Thumb Play. A gente vai deixar aqui no Instagram, no IGTV. Alguém perguntou lá atrás, então fiquem tranquilos, tá? Deixa eu perguntar uma outra coisa. A Marina mandou outra pergunta aqui bastante interessante. Ó. Homossexuais ou banheiro para transgêneros? Normas assim, né? Comentando essa questão. Pamplona, outra coisa que é muito comum no nosso cotidiano, para a gente já indo assim para a parte final, né? Falar um pouquinho de cotidiano. Sim. Que eu recebo assim dúvidas de alunos que eu acho interessante. Quando é que o dano moral precisa ser provado? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Vamos lá. E, na verdade, o que é que a gente precisa compreender? Que você não precisa provar necessariamente sofrimento. E aí, perceba, as pessoas acabam já indo para a situação. Então, todo dano moral em redes? Não. É preciso verificar as circunstâncias. O que é que, quando nós estamos pensando num pedido judicial de reparação de danos morais. Então, você, me permita, vai ter que voltar para a teoria geral da responsabilidade civil. Você precisa pensar que quando você está buscando uma reparação de um dano, você precisa demonstrar qual é a conduta que foi imputada que, teoricamente, gerou esse dano. Aí, o que acontece? Você vai ter que pensar que tem que ser uma conduta. E a maior parte, uma das coisas que as pessoas não percebem, a maior parte das nossas circunstâncias, elas não se enquadram no artigo 86 do Código Civil, se enquadram no 87. São situações de abuso de direito. É aquela situação que, se tivesse uma sintonia fina, passava tranquilamente. Ou seja, você vai ter que mostrar que aquela conduta se mostrou abusiva no caso concreto, e aí vai pensar em quais danos está buscando a reparação. E aí perceba, quando alguém está dizendo
olha só, um indivíduo me chamou de ladrão, perceba que há nessa circunstância uma imputação de uma conduta negativa e nessa circunstância você vai ter que demonstrar. Precisa demonstrar que o cara ficou triste, alguma coisa? Não. Porque você já está atribuindo um conteúdo valorativo, depreciativo à pessoa. Agora, eu estou trabalhando no jurisprudência do PSD, que fica mais fácil. Né? Quando você diz, olha, estou despedindo esse empregado por justa causa, por quê? Porque efetivamente ele tem sido desidioso e ele tem faltado muito ao trabalho, tem chegado atrasado, não sei o quê. Aí o empregador despede na relação de direito material, o empregado diz que a punição foi injusta. E aí, nesse ponto, está pensando na noção de uma reparação por danos morais. Sinceramente, a priori, a discussão é uma valoração que vai ter que ser levada em consideração. Aí o magistrado vai dizer, não, o fato ocorreu, houve um acordo. Ou seja, nós estamos aqui querendo valorar o fato. Opa, se o juiz afasta a justa causa, por si só não há reparação por danos morais. Você vai ter que demonstrar que aquela conduta foi feita especificamente com conteúdo persecutório, especificamente demonstrando um tratamento diferenciado, se aquela não era a postura da empresa, mas sim havia uma intenção deliberada de excluir você. Então, ou seja, as circunstâncias vão levar. Então, perceba que eu estou respondendo sem trazer um formulário, não é 10 regras para dizer como é provado no moral. As circunstâncias vão ter que demonstrar. Então, na dúvida, você tenta demonstrar tudo. A conduta e demonstrar os elementos. Por quê? Porque nessa balbúrdia conceitual sobre o que é dano moral, há colegas que vão achar que o dano moral é o sofrimento. Então, você vai tentar fazer com o advogado fazer isso. Eu, como juiz, não vou fazer perguntas sobre isso. Mas é um elemento que você vai tentar suscitar dentro da atuação. Que é uma das coisas, e aí eu costumo dizer, as pessoas desvalorizavam muito o nosso processo do trabalho e eu sempre supervalorizei. Por quê? Porque o advogado, o juiz que domina o ônus da prova, né, ele precisa compreender bem essa matéria, porque a nossa instrução é uma instrução que é concentrada. Ou seja, você não vai primeiro fazer produção de prova do ato ilícito, depois vai produzir a prova é tudo na tacada. Então, nesse ponto, às vezes você tem que se municiar de elementos para formar convicção sobre alguma coisa que você, inclusive, já está convicto, mas o destinatário da prova é o magistrado. Pamplona, infelizmente, já estourou, né? Já estourou. Eu queria te agradecer imensamente. Você tem aí 30 segundos para dar aquelas palavras finais. E, pessoal, muito obrigado pela audiência e vai ficar gravado no Instagram da Thumb Play. Pamplona, contigo a palavra para encerrar. Só para dizer que me senti a Xuxa, foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês. E espero, sigam aí a Thumb Play, sigam aí o Otávio Calvê no Instagram, me sigam aí Rodolfo Filho, e a gente se encontra em outras oportunidades. Pode mandar mensagem no direct, venha ser nosso aluno, nossa aluna em vários cursos que a gente vai fazer por aí. Maravilha. Obrigadão, Pamplona. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu.